Olá! A realidade é algo muito complexo, muito difícil de ser aprendido, de ser entendido, de ser explicado, de ser comentado, de ser debatido, muitas versões, muitas perspectivas, realmente. E sabemos mais do que nunca que confiar nos nossos sentidos, confiar no nosso cérebro não é suficiente. Ele pode ser enganado, os nossos sentidos podem ser enganados. Mas a gente vai tentando, né? A gente vai tentando trazer novas perspectivas, novas ideias sobre a realidade que vão facilitar o nosso relacionamento com ela, o nosso entendimento dela, que vão trazer para a nossa mente um pouco mais de estabilidade e a partir dessa estabilidade, de possibilidade de crescimento. Então vamos lá. Vou usar como ferramenta aqui um saquinho de frutas, aqueles vendedores de rua. Comprei umas bergamotas. Na região é bergamota, pelo menos na minha região é bergamota. Aqui já se chamam de tangerina e outros nomezinhos estranhos. Para mim é bergamota. Então eu abri a redezinha aqui. Por que eu abri essa redezinha, né? Por que eu trouxe isso para vocês? Para falar de realidade usando redinha de bergamota. É para matá-lo, Eita criatividade. Pessoal, a realidade é como uma rede. Certo? Cada pontinho que nós temos aqui, cada junçãozinha dessas, é uma pessoa. É um ser. Certo? Um ser senciente. E aqui nós temos apenas um plano, né? É bidimensional, e a gente pode, para cada um dos pontinhos, nós temos 4 ligações. Né? Se a gente pegar esse aqui, nós temos 2 em cima e 2 embaixo. A realidade é mais complicada do que isso, mas vamos chegar lá. Mas essa redinha aqui, ela nos mostra que, estando tudo interligado, as coisas todas tendem para uma estabilidade, porque há uma energia criadora que permeia essas coisas. E elas, por algum tempo, tendem para uma estabilidade, para uma manutenção, até que, sem a ação da consciência, da alma, da mônada, aquilo vai se dissolver. Certo? Uma coisa interessante que a gente tem nisso aqui é que, quando você esgarça a realidade para um lado, você tem algum resultado. E depois aquilo tende a voltar ao padrão anterior. E é assim que acontece com a realidade. A gente causa alguma coisa, a gente age no mundo, e é como se realmente a gente esgarçasse essa rede. Uma ação mais rígida, mais rápida, mais forte, uma ação mais lenta, para um lado, para o outro, e a realidade tende a voltar. Os seres humanos, vamos dizer, alguns seres sobre-humanos talvez, né? Alguns mestres, alguns gurus antigos, alguns seres que realmente se desenvolveram além da média, né? Alguns xamãs, trouxeram essas ideias para a gente. E os hindus trouxeram a questão do karma. Deram esse nome, karma, né? Esse nome veio para o Ocidente, essa ideia veio para o Ocidente e foi deturpada. Foi alterada de acordo com a capacidade de pensamento, a capacidade de raciocínio, mentalidade da época, e assim vai. Então eu creio que a visão original do karma, antiga lá, que esses mestres, esses gurus desenvolveram, era muito próxima da realidade. O que se fez a partir deles nos distanciou da realidade. Inclusive, karma foi comparado com a lei de Newton, né? Ação e reação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma lei física entre objetos e um conceito de karma ligado à consciência. Algo muito mais abrangente e complexo.
Não que a terceira lei de Newton não seja complexa. Não que ela não seja. Mas essa visão que se desenvolveu, principalmente no Ocidente, e que hoje contaminou o mundo inteiro, de que karma é algo que você tem que pagar. Karma é algo que você tem que resgatar. Inclusive foi criado um conselho kármico para gerenciar tudo isso. É algo assim de tão complexo que se torna irracional, que se torna inútil. Entretanto, isso está tão enraizado dentro do ser humano que mesmo quem não conhece karma, nunca ouviu falar nessa visão ocidental de karma, essa visão, digamos, moderna de karma, quando se explica, a pessoa, puxa, é isso mesmo, as pessoas concordam, porque ela se torna muito, ela adere com muita facilidade a uma série de questões que hoje em dia as pessoas pensam. E as religiões, dadas as suas limitações todas, aproveitaram muito isso, né? Aproveitaram muito isso. Com uma conotação de dominação, com uma conotação de medo, de limitação. A ideia de que você tem que pagar por alguma coisa é algo assim extremamente mental e material. Certo? Mas que de uma perspectiva de consciência, que eu acredito que é a visão original do karma, não diz, não bate uma coisa com a outra. Veja, se nós reencarnamos, nós temos uma vidinha nova aqui no planeta para pagar erros passados, isso já está morto. Porque você chega devendo. E a gente faz tanta coisa errada ao longo da vida, mesmo quando a gente acerta, a gente faz tanta coisa errada, e a gente causa tantas coisas ao redor, que a gente sai devendo mais ainda. E essa espiral não termina nunca. Aí você entra de novo e sai devendo mais, entra de novo e sai devendo mais. Não tem essa justificativa. Levar 1 milhão de anos para recuperar o karma não dá. Nós somos 8 bilhões de seres. Cada vez mais pessoas entrando, mais consciências criando vidinhas, e mais karma para pagar, mais negatividade presente no planeta, mais débito, mais dívida. É irracional isso. Qualquer análise fria sobre essa questão mostra que tem alguma coisa errada. O que está errado a gente não sabe direito. Como que se sai disso? Não se sabe direito, mas que tem alguma coisa errada, tem. E essa questão ela é tão está tão entranhada nas pessoas que se você simplesmente disser que não acredita, não é suficiente. Você ainda fica enredado. E o que a Redinha tem para nos dizer, né? A Redinha tem para nos dizer que há uma simplicidade imensa no universo, onde as coisas se equilibram com uma naturalidade que a nossa mente não consegue captar, que a nossa mente não consegue aceitar. Que quando você esgaça a realidade, ela volta ao normal, ela tende a voltar ao normal. Qualquer movimento que você faça volta para você de alguma forma. Mas não volta como a lei de Talião, né? Do olho por olho, dente por dente. Porque a nossa realidade, na verdade, ela tem tantos níveis que a gente não consegue captar e perceber, e não apenas 4. Nós teríamos outra redinha interligando assim, múltiplas, em vários ângulos. Então, é algo multidimensional realmente. Basta você observar os seus contatos, os seus amigos, né? Faça um exercício, faça um círculo com os seus familiares, um pontinho para cada familiar. Faça um outro círculo para os seus amigos de trabalho, amigos de faculdade, amigos de isso, de aquilo. Faça um outro círculo com os amigos dos seus amigos que você conhece. E você percebe essas dimensões tão grandes, tão profundas.
Então, quando você faz alguma coisa para essa pessoa, digamos que você fez 10 para essa pessoa, não importa se positivo ou negativo. Aquela pessoa não precisa te devolver 10. Aquela pessoa que você fez 10 está ligada com outras tantas pessoas nessa rede que ela vai fazer para 10 pessoas diferentes. Ela faz um. E aquelas 10 pessoas diferentes fazem um para você. A equação se equilibrou. Você fez 10 para uma pessoa, essa pessoa fez um para 10 pessoas, e essas 10 pessoas fizeram um para você de cada vez. Você recebeu 10 de volta. Tão simples, tão complexo de entender, tão difícil de entender, mas tão viável. E nós temos essa visão. Se eu fiz 10 para aquela pessoa tem que dar 10 para mim. De volta. Mas você não vê isso acontecer. O que você vê fora são pessoas fazendo mal para as outras e se dando bem. E aí você pergunta, tá, mas e que essa lei de karma, né? Essa lei de ação e reação, essa coisa toda de plantou e colheu, onde está? Aí chega alguém e diz, não, fique tranquilo que ele vai pagar no além. Mas para aí, pagar no além, o que adianta que vai pagar no além? Ah, vai pagar na outra encarnação. Pagar na outra encarnação, eu nem sei se outra encarnação existe, quanto mais vai pagar na outra encarnação. Não fecha. Nós queremos que se você furou o olho de alguém vai ter que te furar o olho também. Porque isso é justo, é correto, sobre uma visão de mente. Sobre uma visão de sociedade construída pela mente. Ah, mas você está sofrendo hoje porque numa vida passada você prejudicou o fulano e agora ele está se vingando. Fulano não existia na vida passada. Fulano de hoje é outro fulano. Não pode absorver erros e aprendizados do outro. E a criação de novas vidas ela pode se dar totalmente livre, limpa, zerada. Tem consciências que criam vidinhas limpinhas, novinhas. Tem consciências que dissolvem vidas para criar outras. Porque embora exista muita energia no universo, a energia não é tão liberada assim, não é tão fácil assim você criar uma vidinha. Não é tão fácil dispor dessa energia. Então a sua consciência tem 50 vidinhas lá. Ela escolhe uma delas, dissolve corpo físico, dissolve corpo energético, dissolve corpo emocional e dissolve corpo mental inferior, que é o quaternário inferior. O mestre de Rose tem um vídeo sobre isso, corpos do homem em dimensões do universo, alguma coisa assim, corpos sutis, está lá no blog esse vídeo, que é o quaternário inferior que ele explica. Esse quaternário dissolve. E com essa energia é criada uma nova vidinha. Que não tem nada daquilo ali, não tem consciência, é energia sendo usada para criar outra vidinha. Então, a gente vê que não bate as coisas. Racionalmente, não tem razão para as coisas acontecerem desta forma. Esta noção de ter que pagar, fazer o bem, não fecha. Quantas vezes você fez o que era certo, você fez o bem para o outro e recebeu em troca raiva, ódio, vingança, desprezo? Quantas? Mas se eu fiz o bem, eu tenho que receber o bem. Ué, mas eu fiz o bem e estou recebendo o mal, porque o outro lá, do outro lado, não entendeu o seu ato como bom. Não recebeu essa energia como algo prazível que ele queria. E reagiu da maneira que ele achou correta. Muitas vezes a gente reage também de uma maneira que a gente acha correta, mas essa maneira está errada. Mas e aí? Não funciona. Não funciona. E se a gente for elencar, criar
conselho kármico, né? Elencar juízes que estão lá para avaliar cada vidinha, 8 bilhões. Imaginem o computador que teria que ter para armazenar isso. O arquivo acástico que se fala é um computador, né, quântico, imenso, para gravar e analisar cada vidinha, todos os atos de cada vidinha. É viável isso? Não é viável. Então, a gente precisa ponderar cada vez mais sobre essas coisas com uma visão muito racional e ao mesmo tempo aberta. Porque essas coisas todas fazem sentido para muita gente. Muita gente. A maioria das religiões hoje no planeta se baseiam nisso. Mas, para a nossa consciência, é totalmente diverso. E se nós não tentarmos entender um pouquinho de como que a consciência trabalha com isso, a gente não consegue ir a lugar nenhum. Tem um livro espírita, eu não lembro qual é o nome do livro. Até eu já citei ele, eu acho que em outro vídeo. Tem uma capa verde, eu acho. É sobre uma mulher lá na Idade Média, caça às bruxas, alguma coisa assim, Inquisição espanhola. Ela era amante de muitas pessoas e tudo, destruiu muitas famílias, coisa e tal, fez muita coisa ruim, blá blá blá. Aquele roteirinho básico, né? Aí ela morre, coisa e tal, continua sofrendo, pagando, e um dia um mestre dela, lá, um mentor dela, se aproxima e faz uma oferta para ela. Vem comigo. Solta tudo isso e vem comigo. Isso não importa, não importa de nada. E ela se escandaliza. Mas como? Eu tenho que pagar pelo mal que eu fiz. Eu não posso abandonar, não posso deixar isso, não posso. E não vai com o mentor dela. Ali foi uma das primeiras vezes que eu ponderei sobre essa questão vinculada com o Espiritismo. Mas o Espiritismo fala sempre que você tem que pagar para depois você ir adiante. Como que o mentor dela simplesmente quer levar ela devendo tudo que ela supostamente deve? Porque a nossa visão de mente não consegue entender essas múltiplas conexões. Não consegue ver isso. E não consegue trabalhar com isso. A nossa mente ainda está muito presa a conceitos antigos, muito enraizados, que você ouve desde que você nasce. A consciência está fora disso. A consciência está fora de qualquer moral. Porque a moral ela é localizada numa sociedade, uma cultura, uma época. A consciência está fora da ética. Houve uma época que a ética era uma, outra época, outra ética. A consciência e a mente, um pouco mais livre, estão além do tempo. E nós estamos aqui presos no tempo linear, um dia após o outro, um dia após o outro. Então, se a gente tentar explicar esses conceitos, principalmente o conceito de karma, através dessa visão de mente limitada, estreita, nós não vamos conseguir. Você pode trazer as mais variadas explicações e argumentos e você não vai conseguir. E a maioria desses argumentos são argumentos muito ruins, totalmente ilógicos. E quando as pessoas não conseguem mais ponderar, argumentar, elas lançam para Deus, não é porque Deus quer, porque Deus sabe o que é melhor, porque também não ajuda a discussão e debate nenhum. Agora, as pessoas vivem nisso, né? As pessoas vivem com o conselho kármico, com essa ideia que há um conselho kármico regendo a vida delas.
E não se pode invadir a vida das pessoas alterando isso. Esse vídeo, eu não faço propaganda desse vídeo, estou repetindo isso nos últimos tempos bastante para as pessoas que estão entrando em contato comigo. Eu não faço propaganda, eu não estou querendo convencer, estou compartilhando. Você chega até ele porque você já tem alguma coisa disso, você já está percebendo que algo não está fechando. Mas para a maioria das pessoas faz muito sentido plantar e colher. Lei do karma que você tem que pagar. Você tem que acertar, você tem que equilibrar, você tem que resgatar, que você tem que ser bom para receber bom. Faz muito sentido. Não se pode alterar a visão das pessoas dessa forma. Isso só gera conflito. E eu não quero conflito com ninguém. Com ninguém. Mas eu trago uma visão diferente porque eu cheguei nessa visão diferente. Porque eu não me contentei com certas crenças e certas ideias. Porque eu tenho uma mente lógica que não se convence com coisas que são falhas, com coisas que não se explicam, com coisas que entram por muito místicas. Então fica o convite. Flexibilizem um pouco o pensamento, sejam mais racionais, usem o intelecto, observem essas questões, encontrem os erros, os furos, as não coincidências, as coisas que não são explicadas, as complexidades excessivas, os termos estrambólicos, mas permitam-se abordar isso e tentar entender. Agora, se a questão for explicada de uma forma tão complexa, tão cheia de coisas, deixem de lado, não percam tempo. Porque o que tem de informação incorreta, justificando de maneira incorreta e se encaixando de uma maneira totalmente esquisita, está cheio. A gente tem que filtrar muito. A gente tem que filtrar muita informação. Principalmente quando você chega nesse ponto de querer entender alguma coisa, de querer uma explicação mais concreta sobre aquilo. Se você começar a ler certos autores, certos textos, você se desespera porque você não consegue mais. Você não consegue. A gente faz algumas tentativas ocasionalmente para não se fechar demais, né? Mas não funciona. Simplesmente não funciona. Legal, pessoal. Até a próxima, então.